Me diga com quem andas e te direi quem és. Essa frase é verdadeira ou falsa? Essa frase é muito verdadeira, mas muito verdadeira mesmo. E hoje eu quero conversar com você sobre um conceito muito legal de um complexo de neurônios que influenciam nós desde o início da vida. Aliás, ele nos influencia desde quando nós éramos seres menos evoluídos. Eu vou te falar sobre tudo isso agora. Esse complexo de neurônios, ele está envolvido em muitas coisas. Entre elas, eu posso citar para você que ele está envolvido com a imitação, com a evolução, com a cultura, com a inveja, com a inovação. Então, são vários fatores que eles influenciam. E hoje eu vou começar dando exemplos para você. Então, me diga, assiste essa cena e me responde. Por que é que a gente se sente tão apreensivo com cenas de suspense? Ou então, aquele filme de ação que te deixa super elétrico, não é verdade? Olha só. E ainda, a gente pode até ficar triste dependendo da cena que a gente vê num filme. Se você assistir um filme com pessoas chorando, aquela tristeza toda, você também vai se comover. Dá uma olhada. Esse complexo de neurônios ele é tão fantástico que ele nos faz imitar. Então dá só uma olhada nessa cena e me responde se não é impossível às vezes você não imitar o que as pessoas estão fazendo. Olha só. Agora, vamos deixar essa preguiça de lado e vamos direto ao assunto. Esse complexo de neurônios é chamado de complexo de neurônios espelho. Isso mesmo, neurônios espelho, porque é através deles que a gente espelha o que as outras pessoas estão fazendo. Quer dizer, a gente consegue se colocar no lugar do próximo. E isso é muito bacana. Esse complexo de neurônios também pode ser encontrado na literatura como complexo de neurônios especulares. E ainda existe um autor muito famoso chamado Ramachandran que fala que esses neurônios podem ser chamados de neurônios da empatia. Com essa explicação básica, junto com os exemplos que eu te dei, você já deve estar sabendo tudo sobre neurônio espelho. Você sabe agora como que eles influenciam o nosso comportamento e a nossa vida. E você já consegue imaginar as aplicações que esse conceito tem, tanto no marketing, como na propaganda, como no teu trabalho, como na tua vida pessoal, profissional, enfim, nossa senhora, a gente não consegue se livrar dele. Ele está presente no nosso cérebro e esses neurônios são os responsáveis por fazer de nós o que somos hoje. Então, como já é de nosso costume, quando a gente fala sobre uma teoria e existem já autores falando sobre isso, inclusive autores consagrados, a gente cita a fonte, se possível, mostra ainda o livro se você tiver mais interesse de ir atrás desse assunto. Então, rapidinho vou te mostrar, eu tenho aqui o livro Phantoms in the Brain, que é do autor chamado Ramachandran. Temos também outro do mesmo autor, chamado O que o Cérebro Tem para Nos Contar. E por último eu quero te mostrar agora o livro do autor chamado Giacomo Rizzolatti. Ele foi a pessoa que lá na Universidade de Parma descobriu o complexo de neurônios espelho. Tá aqui o livro e se você tiver mais interesse você pode procurar então essas fontes. Os neurônios espelho foram descobertos por acaso pelo Giacomo Rizzolatti, lá na Itália, na Universidade de Parma. E como que isso aconteceu? Bom, eles estavam fazendo pesquisa com macacos, então eles colocavam alguns eletrodos dentro do cérebro do macaco para fazer a leitura do disparo de um determinado neurônio. E esse neurônio, dentro do córtex motor, ele era disparado quando o macaco fazia um movimento. Então ele ia, pegava lá um alimento
e esse neurônio era disparado. O que o autor percebeu foi que o mesmo neurônio também disparava quando o macaco apenas olhava o movimento. Então ele olhava um outro macaco ou uma pessoa fazendo aquele movimento e tinha também o seu neurônio disparado. E foi a partir daí que eles descobriram o neurônio espelho. E é claro, depois de muita pesquisa foi sendo descoberto outras áreas onde os neurônios espelhos atuam. Muito bem, agora nós temos aqui o nosso cérebro e eu vou te mostrar algumas áreas cerebrais que são muito ricas de neurônios espelho. Vamos lá, olha só aqui. Bom, para começar, vamos falar sobre o Giacomo Rizzolatti. Então ele descobriu lá no córtex motor a presença de neurônios espelho. E aonde que fica esse tal de córtex motor? Ele fica nessa região aqui, ó. Essa região é a região do córtex motor e a gente já sabe que pelo menos 20% dessa área é ativada quando a gente vê uma pessoa executando um movimento. Uma outra área também que é fortemente envolvida com neurônios espelho é a área somatosensorial, que você está vendo aqui agora em verde. A área somatosensorial é a área que fala qual é a localização do nosso corpo e que a gente está sentindo alguma coisa. Então, se eu aperto aqui, por exemplo, no meu braço, eu sei que eu estou nessa região sendo tocado, porque a partir daqui saem células nervosas que vão mandar esse impulso para dentro do meu cérebro e ali naquela região ele vai identificar qual é a porção do meu corpo que está recebendo o toque. Uma curiosidade que eu não posso deixar de falar são os estudos sobre membros fantasma, que foi feito por Ramachandran. E o que ele fala? Ele fala que uma pessoa é capaz de sentir o toque simplesmente olhando para outra pessoa. Então ele faz estudos com pessoas que não têm alguns membros do corpo, que tiveram seus membros amputados. Então, por exemplo, se você não tivesse o seu braço e se esse braço te causasse dor, ele seria então um membro fantasma. E como que você poderia aliviar essa dor? Bom, ele fala que pelo simples fato de você olhar uma outra pessoa sendo massageada, a tua dor pode ser aliviada. Ele ainda fala que se você anestesiasse o seu braço, aqui no plexo braquial, por exemplo, você não ia sentir o seu braço, mas se você visse uma outra pessoa sendo tocada, você poderia sentir em você aquilo que a outra pessoa está fazendo no braço dela. Isso é muito bacana e isso nos dá o tamanho, da dimensão, da importância do complexo de neurônios espelho. Vamos voltar para o nosso cérebro. Para que você entenda melhor, eu preciso falar primeiro de uma coisa. Olha só, nessa região aqui, que fica no encontro entre o córtex frontal, parietal e temporal, existe uma área chamada área de Wernicke. E essa área ela é responsável pela semântica, ou seja, pelo significado das palavras, pelo significado das coisas. E isso é muito importante, porque aqui a gente pode ver um giro, e esse giro também faz parte aqui, de certa forma, dessa região que já é bastante conhecida. Esse giro é o giro supramarginal. E o que a gente sabe dessa área é que, apesar de ela inteira não ser a área de Wernicke, ela faz parte dessa área, então ela ajuda na identificação semântica. Junto com isso, ela também recebe informação do córtex somatosensorial, de áreas visuais e de áreas auditivas. E ainda, se você tiver, ou pessoas que têm problemas nessa área, pode de repente não conseguir identificar o sentimento das pessoas que elas estão vendo. Olha só como que é importante a gente saber mais sobre cada área específica. E ainda falando sobre as lesões, a gente pode ver também na literatura que essa área afeta a forma como a gente se relaciona. Então pessoas com lesões nessa área também podem se tornar pessoas um pouco mais egoístas. Um pouco mais acima nós temos então o giro angular, que também é uma região muito rica em neurônios espelho. E essa região também, afirma Ramachandran, que é a área responsável pelo entendimento das metáforas e, ao mesmo tempo, pela abstração transmodal. Mas que palavrão! A abstração transmodal nada mais é do que uma abstração livre de realidade. Então existem pessoas, por exemplo, que quando a gente fala assim, números, ou pensa em números, elas enxergam cores. Então o número 1 pode ser verde, o 2 amarelo, o 3 vermelho, o 4 azul e assim sucessivamente. É a abstração de modo. E o que é bacana saber dessa área? É que ela nos permite entender as metáforas. Isso é o que a gente chama também de sinestesia. E o autor fala que a sinestesia é mais presente em 80% das pessoas que trabalham com as artes. Isso é muito bacana. Nós somos seres capazes de entender metáfora. E ele fala que é o giro angular responsável por isso. O autor dá até um exemplo de como funciona essa área, eu vou te mostrar agora, dá só uma olhada. No livro do Ramachandran ele coloca essas duas figuras e pede pra gente nomeá-las de Bulba e Kiki. E qual seria o nome que você daria para cada uma delas? Para qual dessas imagens você daria o nome de Bulba e para qual dessas imagens você daria o nome de Kiki? Pode responder.
Então, o autor fala que essa imagem mais arredondada recebe o nome de bulba, e a grande maioria das pessoas dá esse nome para esse tipo de imagem, enquanto o kick é a outra imagem com os formatos mais pontiagudos. E isso acontece porque nós somos capazes de ter essa abstração de modo, de imaginar, de fazer conexão entre uma palavra, por exemplo, e uma forma geométrica. Então é da mesma maneira que isso acontece com a gente, algumas pessoas têm esse tipo de sinestesia com números e cores, por exemplo. A última coisa muito importante que você tem que saber é que o complexo de neurônios espelho também afetam as nossas emoções. E isso é muito bacana, porque ele nos faz sentir como se estivéssemos na pele da outra pessoa. A gente só não consegue sentir, é claro, porque nós temos terminações nervosas na nossa pele que não nos permite. Quer dizer, a gente sabe que eu sou eu, você é você, mas de certa forma eu consigo ter empatia. E a gente consegue entender o que uma pessoa está sentindo porque a gente consegue reconhecer a face, né, as expressões faciais e saber se aquela pessoa está com raiva, se ela está triste, se ela está feliz, enfim. Que maravilha! Agora você já sabe o conceito de neurônio espelho. Então, eu vou terminar o vídeo agora para ele não ficar muito longo. Se você quiser continuar assistindo mais sobre os neurônios espelho, sobre a aplicação deles, eu vou fazer agora um outro vídeo que vai continuar esse daqui, e esse vídeo vai aparecer agora para você. De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever no canal e se você está gostando do conteúdo, deixa aí o seu like. Até mais. Tchau!